Em 1974, Stephen Hawking teorizou que os gigantes gravitacionais mais escuros do universo, os buracos negros, não eram os astrônomos engolidores de estrelas que os astrônomos imaginavam, mas emitiam luz espontaneamente, um fenômeno agora chamado de radiação de Hawking. Propaganda. O problema é que nenhum astrônomo jamais observou misteriosa radiação de Hawking, como está previsto que seja muito fraca, talvez nunca o faça. É por isso que os cientistas hoje estão criando seus próprios buracos negros. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia Technion Israel fizeram exatamente isso. Eles criaram um buraco negro análogo a partir de alguns milhares de átomos. Eles estavam tentando confirmar duas das previsões mais importantes de Hawking, que a radiação Hawking surge do nada e que não muda de intensidade com o tempo, o que significa que é estacionária. Um buraco negro deve irradiar como um corpo negro, que é essencialmente um objeto quente que emite uma radiação infravermelha constante, disse o coautor do estudo Jeff Steinhauer, professor associado de física do Instituto de Tecnologia Technion Israel. Org. Hawking sugeriu que os buracos negros são como estrelas regulares, que irradiam um certo tipo de radiação o tempo todo, constantemente. Isso é o que queríamos confirmar em nosso estudo, e o fizemos. Relacionado. Os 12 objetos mais estranhos do universo. Propaganda. Clique aqui para mais vídeos da Space.com. Advertisemente. O horizonte do evento. A gravidade de um buraco negro é tão poderosa que nem mesmo a luz pode escapar de seu alcance, uma vez que um fóton, ou partícula de luz, cruza além do seu ponto sem retorno, chamado de horizonte de eventos. Para escapar dessa fronteira, uma partícula teria que quebrar as leis da física e viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Hawking mostrou que, embora nada que cruze o horizonte de eventos possa escapar, os buracos negros ainda podem emitir luz espontaneamente a partir da fronteira, graças à mecânica quântica e a algo chamado partículas virtuais. Conforme explicado pelo princípio da incerteza de Heisenberg, até mesmo o vácuo completo do espaço está repleto de pares de partículas virtuais que entram e saem da existência. Essas partículas fugazes com energias opostas geralmente se aniquilam quase imediatamente. Mas, devido à extrema atração gravitacional no horizonte de eventos, Hawking sugeriu que pares de fótons poderiam ser separados, com uma partícula sendo absorvida pelo buraco negro e a outra escapando para o espaço. O fóton absorvido tem energia negativa e subtrai energia na forma de massa do buraco negro, enquanto o fóton que escapou torna-se radiação Hawking. Só com isso, com tempo suficiente, muito mais do que a idade do universo, um buraco negro poderia evaporar completamente. A teoria de Hawking foi revolucionária porque ele combinou a física da teoria quântica de campos com a relatividade geral, a teoria de Einstein que descreve como a matéria distorce o espaço-tempo, disse Steinhauer ao Livre Science. Ainda está ajudando as pessoas a buscarem novas leis da física estudando a combinação dessas duas teorias em um exemplo físico. As pessoas gostariam de verificar essa radiação quântica, mas é muito difícil com um buraco negro real porque a radiação Hawking é muito fraca em comparação à radiação de fundo do espaço. Esse problema inspirou Steinhauer e seus colegas a criar seu próprio buraco negro, um buraco negro mais seguro e muito menor do que o verdadeiro. Buraco negro. Faça você mesmo. O buraco negro criado pelos pesquisadores foi feito de um gás fluindo de aproximadamente 8.000 átomos de rubídio resfriado a quase zero absoluto e mantido no lugar por um feixe de laser. Eles criaram um estado misterioso da matéria, conhecido como condensado de Bose-Einstein, BEC, que permite que milhares de átomos atuem juntos em uníssono como se fossem um único átomo. Propaganda. Usando um segundo feixe de laser, a equipe criou um penhasco de energia potencial, que fez com que o gás fluísse como água correndo por uma cachoeira, criando assim um horizonte de eventos onde uma metade do gás estava fluindo mais rápido do que a velocidade do som, a outra meio mais lento. Neste experimento, a equipe estava procurando por pares de fônons, ou ondas sonoras quânticas, em vez de pares de fótons, formando-se espontaneamente no gás. 10 enormes descobertas de buracos negros em 2020. O que acontece no centro de um buraco negro? Os 18 maiores mistérios não resolvidos da física. Um fônon na metade mais lenta podia viajar contra o fluxo de gás, para longe do penhasco, enquanto o fônon na metade mais rápida ficava preso pela velocidade do fluxo supersônico do gás, explicou Steinhauer. É como tentar nadar contra uma corrente que é o mais rápido do que você pode nadar. É como estar em um buraco negro,
Uma vez que você está dentro, é impossível alcançar o horizonte. Propagando uma vez que encontraram esses pares de fónons, os pesquisadores tiveram que confirmar se eles estavam correlacionados e se a radiação de Hawking permaneceu constante ao longo do tempo, ser estacionária. Esse processo era complicado porque toda vez que eles tiravam uma foto do buraco negro, ela era destruída pelo calor criado no processo. Assim, a equipe repetiu seu experimento 97.000 vezes, fazendo mais de 124 dias de medições contínuas para encontrar as correlações. No final, a paciência deles valeu a pena. Nós mostramos que a radiação de Hawking era estacionária, o que significa que não mudou com o tempo, que é exatamente o que Hawking previu, disse Steinhauer. Propaganda. Os pesquisadores detalharam suas descobertas em 4 de janeiro na revista Nature Physics. Originalmente publicado na Live Science. Em 1974, Stephen Hawking publicou uma teoria revolucionária, mas muito difícil de ser comprovada. Ele afirmou que buracos negros emitem uma radiação devido a efeitos quânticos, o que implica em algo muito estranho: os buracos negros podem simplesmente evaporar até desaparecer. Esse efeito ficou conhecido como radiação Hawking, mas ela seria tão fraca que é impossível ser detectada no universo. A menos, claro, que você faça seu próprio buraco negro em casa. 10 respostas para perguntas que você pode ter sobre buracos negros. Cadê? Buraco negro com 10 bilhões de massas solares está desaparecido. Documentário revela a ciência por trás da primeira foto real de um buraco negro. Bem, não podemos criar um buraco negro real, mas é possível fazer algo análogo, bem pequeno e inofensivo. Foi essa a ideia de um grupo de pesquisadores que tenta verificar se a hipótese de Hawking está correta. Se estiver, trata-se de uma física que pode unificar, ao menos um pouquinho, a teoria da relatividade geral de Einstein e a física quântica. Há décadas cientistas elaboram hipóteses que cumpram esse papel, mas nenhuma delas pode ser verificada através de observação direta. Com as pesquisas da equipe do Instituto de Tecnologia Technion Israel, entretanto, a radiação Hawking poderia ser observada diretamente através de um objeto análogo a um mini buraco negro, feito em laboratório. Não há motivos para se preocupar, pois se trata apenas de um experimento que imita algumas características dos buracos negros. O resultado está longe de ser um devorador de estrelas, embora haja muito calor envolvido. Essa mesma equipe já havia realizado experimentos como este em 2 outras ocasiões, para testar as teorias de Hawking. Na verdade, eles repetem os testes milhares de vezes, desde 2016. Em 2019, eles conseguiram observar algo semelhante ao que seria a radiação Hawking. Então o experimento mais recente incluiu também outra característica dessa radiação postulada por Hawking: ela não muda em intensidade com o tempo, ou seja, é estacionária. Resumindo a radiação Hawking e buraco negro. Como seria um buraco negro visto de perto? Imagem, reprodução, NASA. Na teoria da relatividade, os buracos negros são mais ou menos simples. A gravidade desses objetos minúsculos é tão poderosa que nem mesmo um fóton de luz pode escapar de seu alcance, uma vez que ele cruza o ponto de não retorno, conhecido como horizonte de eventos. Para escapar dali, uma partícula teria que viajar mais rápido do que a velocidade da luz, o que seria violar as leis da física que conhecemos. Por isso é difícil imaginar como uma partícula seria capaz de sair de um buraco negro para formar a radiação Hawking. Entretanto, Hawking mostrou que os buracos negros ainda podem emitir uma luz, ou radiação, espontaneamente, devido a algo chamado partículas virtuais. Para compreender isso, é preciso lembrar que o universo não é um grande vazio, mas um imenso mar de partículas que surgem e desaparecem constantemente. Estamos falando do princípio de incerteza de Heisenberg, que prevê flutuações quânticas de vácuo, onde pares gêmeos de partículas se formam por instantes brevíssimos, apenas para se anularem, pois se trata de uma partícula e de uma antipartícula. Ao se desintegrarem, anulam a energia necessária para sua formação, mantendo a energia do universo em ordem. Bem, se isso for verdade, uma dessas duplas de partículas poderia surgir perto de um buraco negro. Há, então, uma chance de que uma delas seja puxada para dentro do horizonte de eventos antes de ser desintegrada, o que liberta a outra partícula gêmea. Elas não podem mais se anular, porque uma delas não pode mais escapar do buraco negro para interagir com a outra. Acontece que a energia para isso vem do próprio buraco negro, ou melhor, a partícula absorvida, tendo energia negativa,
subtrai uma minúscula energia na forma de massa do buraco negro, de modo que ele lentamente perde energia e massa nesse processo. A partícula restante será tal radiação Hawking. Buraco negro caseiro. Radiação Hawking no buraco negro. O gráfico da esquerda é um modelo astrofísico de um buraco negro e como as partículas da radiação Hawking se comportariam. À direita está um diagrama do experimento envolvendo um análogo a buracos negros e o comportamento de ondas antivelocidade supersônica e subsônica. Imagem, reprodução /nature /nova. O análogo de buraco negro criado pelos cientistas é feito de algo chamado de condensado de Bose-Einstein, um estado da matéria formada por bósons que chegaram a uma temperatura muito próxima do zero absoluto. É como se elas estivessem unindo os braços e se comportando como um objeto harmonioso, explica o físico Davi Eveline, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, Califórnia. Ele não fez parte deste estudo. Nesse estado, uma grande parte dos átomos atinge o mais baixo estado quântico, de modo que os efeitos quânticos podem ser observados, por isso é ideal para tentar encontrar a radiação Hawking. Os cientistas criaram um condensado de Bose-Einstein capturando 8.000 átomos de rubídio ultrafrios, e usaram um feixe de laser para gerar uma cascata supersônica de gás dividida de modo semelhante a um horizonte de eventos, separando a área mais densa da área menos densa, representando a parte de fora e de dentro do buraco negro. Neste experimento, a equipe procurou por pares de partículas chamadas fônons, ou ondas sonoras quânticas, formando-se espontaneamente no gás. Em outras palavras, eles queriam ver o princípio da incerteza de Heisenberg acontecer naquela miniatura de horizonte de eventos. Eles descobriram que um fônon na metade mais lenta do experimento poderia viajar contra o fluxo de gás, enquanto o fônon na metade mais rápida ficava preso por causa da alta velocidade do fluxo supersônico do gás. De acordo com Jeff Steinhauer, um dos coautores do estudo, é como tentar nadar contra uma corrente que é mais rápida do que a velocidade com que você pode nadar. Essa analogia também serve para buracos negros reais. Uma vez dentro do horizonte de eventos, é impossível correr rápido o suficiente para sair dele. E foi exatamente esse o comportamento das partículas gêmeas de fônons formadas no experimento. Uma delas estava livre, onde o fluxo era mais lento, subsônico, enquanto a outra ficou presa pelo fluxo ultrassônico. Essa era, no entanto, a parte mais fácil do experimento. A próxima etapa era observar se os fônons do que surgiram tinham relação com a teoria de Hawking. Para isso, eles tiveram que repetir o processo várias vezes, porque toda vez do que eles capturavam uma imagem do mini buraco negro, ela era destruída pelo calor gerado no processo. Foram necessárias 97.000 repetições, por mais de 124 dias, até que obtivessem um resultado satisfatório. Nós mostramos que a radiação de Hawking era estacionária, o que significa que ela não mudou com o tempo, que é exatamente o que Hawking previu, disse Steinhauer. O estudo foi aceito para publicação na revista Nature.